Pessoal, vamos para a nossa terceira aula falando sobre outra região do nosso país, a região norte, tá? E desde já a gente vê quais são os estados que fazem parte dela. Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, são esses os estados, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o que interessa, tá? É a nossa região de maior extensão e é aquela que também apresenta a maior cobertura de vegetação nativa. Até porque o bioma Amazônia, ele perpassa por vários países também da América Latina. Não pense que é só Brasil, não. Só que digamos que a maior parte desse bioma tão rico, né, tão importante para o mundo todo, ele está aí no nosso território, tá bom? Bom, ele tem uma baixa densidade demográfica. O que que isso significa? Que de todas, assim, de todas as regiões, é uma das regiões que menos tem pessoas concentradas. Até porque, se você for considerar, a história da colonização do Brasil começa para lá para depois vir para cá. E a gente está na ponta, né? Está no norte, pegando aí a Rosa dos Ventos para entender. E aí, digamos que em um raio de quilômetros quadrados, você encontra aí nem 5 pessoas, né, concentradas. Então, realmente tem muito espaço e poucas pessoas, se você for considerar. É uma região de clima equatorial úmido. Por que equatorial? Porque a linha do Equador corta, sim, mas ela só é úmida pela existência da floresta amazônica. Se não fosse, possivelmente não teria tanta chuva. E aí a gente tem uma baixa amplitude térmica, que quer dizer que não há diferença entre quente e frio, é sempre quente, sempre úmido, alta pluviosidade, ou seja, altos índices de chuva. Até isso faz a composição de ter grandes rios, né, de ter a bacia amazônica, mas lembrando que a bacia amazônica, gente, ela nasce, o rio principal, ele nasce do degelo lá dos Andes, então tem essa característica, né? Digamos que o início dessa bacia não acontece no Brasil, acontece lá nos Andes, tá? É a nossa maior região, como eu mencionei já anteriormente, né? São dados aí que eu repeti sem querer. Mas outra coisa também, né? Pegando esse gancho da floresta e do clima, a gente tem então também a floresta sendo de característica equatorial. O que que significa? Que ela é uma floresta densa, ela é uma floresta que vai ter partes alagadiças, até a Mata do Igapó é uma mata alagadiça. A gente vê o destaque da Vitória Régia, né, que é uma planta que beira aí, que está, né, nessa camada aí de água. Então, são plantas que são adaptadas a áreas que têm muita água, tá? Algumas plantas morrem, né, com excesso de água. Na Amazônia, algumas plantas se adaptam ao excesso. E aí a gente tem relevos, né, de planaltos, como eu mencionei. Na verdade, eu mencionei em outra aula, mas os nossos planaltos são de maioria de nossos rios são de maioria de planalto, tá? Ou seja, são rios que estão no alto, mas aí tira com exceção o rio Amazonas, né, que é um rio de planície. Então a gente tem o Planalto das Guianas, que é onde tem muitos minérios, inclusive faz parte da economia do norte o extrativismo de minério, que aí você encontra aí ouro, né, entre outros. E aí você tem o Planalto Central também. Como eu já disse, né, nossos rios são rios de planalto, ou seja, são rios altos. Isso favorece ou inibe, né, em muitos casos, a existência de ter mais navegações e favorece muito a existência de hidrelétricas, já que hidrelétrica precisa da queda d'água, né, para gerar energia. Inclusive, tem vários conflitos em função disso, né? O rio Xingu é um tipo de rio de planalto que gera muitos conflitos em função da hidrelétrica que tem lá, chamada Belo Monte. Isso é um problema local, né, entre tribo que está lá e entre a empresa que quer, né, fazer a barragem. E claro que isso vai gerar vários impactos ambientais, embora, né, forneceria energia para uma parcela da população. Aí, como eu disse, o bioma amazônico, ele não só está no Brasil. A gente tem outros 7 países, né? Inclui países até da América Central, mas vários países da América do Sul. Colômbia, por exemplo. E aí a gente tem uma importância muito grande de fiscalizar. Tem inclusive uma parte do livro de vocês
que menciona que existe um projeto lá, um sistema de vigilância. Por quê, gente? Porque sendo um ambiente que não tem tantas pessoas, acontece, por exemplo, biopirataria, acontece tráfico, né, de ilegalidades, bichos silvestres, né, são caçados, então precisa de um rigor muito grande. Então esses 7 países, ele meio que se juntam para fiscalizar, né, para vigiar, até quesito de desmatamento, tem, como eu falei, não existem só conflitos, né, entre empresas e população indígena. São conflitos de fazendeiros que querem avançar aí com o desmatamento, sabendo que a Amazônia é rica em recursos naturais, seja aí para extrativismo vegetal e mineral, né? E aí você vê o látex, você vê o ferro, o manganês, a bauxita, sendo importantes, né, mercadorias para o comércio, e é uma grande ambição, né, de várias pessoas que estão aí. Mas, ó, só para lembrar, não é só grandes empresas, pessoas, né, se sustentam a partir dessa extração, mas é aquela extração em menor escala. Então, as pessoas nativas, né, os seringueiros, né, que tiram o látex das árvores, eles retiram daí o seu sustento, né? As populações indígenas extraem a água para consumo próprio. Então tem os diferentes usos que a Amazônia, né, que o norte fornece a determinado tipo de pessoa, população. A gente tem indústrias de beneficiamento, né, que extrai a matéria-prima e transforma em suco, em outros produtos. A agropecuária, você tem, abre um destaque para a fruticultura, né? Você encontra plantação de açaí, de café, feijão, arroz, mandioca e uva, frutas, né, no geral. E temos, assim, um caso à parte. O caso à parte é chamado de Zona Franca de Manaus. Gente, é um projeto antigo brasileiro, né, que pensou o seguinte: vamos criar uma região tecnológica focada em indústrias, mas não é qualquer indústria, é indústrias de eletrônicos e indústrias de bens de consumo duráveis, né? São equipamentos com alto poder, muito mais poder agregado, muito dinheiro, né? Você precisaria de um valor maior para consumir esses tipos de produtos. Aí você pensa, poxa, num lugar que não tem tanta gente, quem é que consome esses produtos mais tecnológicos? Na verdade, esse é, é- esse uso é basicamente para fora, é para ser exportado. Então é um caso à parte de um lugar que, teoricamente, né, foi o último aí a ser popularizado, né, a ser povoado. Então temos essa diferenciação. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Desejo aí bons estudos e boa aula, viu?